Muita gente tem boas ideias, mas não sabe o que fazer com elas. Afinal de contas, como colocar uma boa ideia em prática? Como avaliar se vale mesmo a pena investir tempo e dinheiro em uma boa ideia? E que caminho seguir para tirar uma boa ideia do papel? Hoje, o Se Liga na UFG vai mostrar exemplos de boas ideias que foram e estão sendo colocadas em práticas dentro da UFG. E mais do que isso, nós vamos tentar ajudar você a saber por onde começar quando existe uma boa ideia e vontade de transformá-la em realidade. E para começar, nós vamos conhecer agora um projeto da UFG que desenvolve estratégias para a resolução de problemas para a área de combustíveis. Confira. Olá, meu nome é Nelson Roberto Antoniossi Filho, eu sou professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás e nós estamos no LAMES, o Laboratório de Métodos de Extração e Separação da UFG. Eu quero convidá-los a conhecer o programa de monitoramento da qualidade de combustíveis do Estado de Goiás. Um programa que envolve ensino, pesquisa, extensão, administração e muitas outras coisas boas. Vem com a gente, vem conhecer o programa. O chamado PMQC é uma iniciativa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que firma contratos com instituições de ensino e pesquisa, como é a UFG, e por meio desses contratos ela repassa a essas instituições a função de coletar e analisar amostras de combustíveis que são comercializadas em postos e vendedores de todo o estado de Goiás. A ideia é transmitir para a ANP a existência de conformidades e não conformidades na qualidade do combustível, de maneira com que a Agência Nacional de Petróleo possa tomar iniciativas de ampliar a fiscalização e de garantir ao consumidor que este está utilizando combustíveis de boa qualidade em seus veículos. O programa surgiu há 19 anos, mas a UFG está fazendo parte dele há 3 anos e meio. Ele permite com que as universidades, dentro da sua característica de atuação em pesquisa, consigam também desenvolver novas metodologias de análise, tanto de petróleo quanto de derivados de petróleo, bem como de biocombustíveis e tudo aquilo que se relaciona à cadeia de produção e uso de combustíveis. De maneira que esse projeto hoje é bastante abrangente e estimula também a formação de recursos humanos e, juntamente com isso, a produção de artigos em revistas nacionais e internacionais e também a produção de patentes, algo que normalmente não é estimulado em outros programas. Nós temos um planeta que já está chegando a 8 bilhões de habitantes, né? E a produção de CO2, a produção de gases poluentes, gases de efeito estufa, ela tem se intensificado cada vez mais. Então, o aquecimento global é uma realidade, é difícil discutir isso, né? Difícil contestar essa situação e nós temos que buscar novas alternativas. Então, tem todo um aspecto ambientalmente muito importante, além de todo esse aspecto de formação de recursos humanos, de incentivo à pesquisa que eu já citei antes. Então trata-se de um programa que ele é importante para o presente, foi importante no passado e com certeza continuará sendo muito importante no futuro. Se Liga na UFG recebe hoje Ricardo Limões de França Coelho, administrador e professor da Universidade Federal de Goiás. Ele está aqui para falar com a gente sobre empreendedorismo e inovação. Professor, muito obrigado por sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, professor, conta pra gente aqui, quando a gente tem uma boa ideia e a gente quer executar, o que fazer para saber a viabilidade desse projeto? O primeiro caminho seria efetivamente colocar essa ideia na prática, ou seja, começar a conversar com as pessoas para identificar um pouco de feedback. Por quê? A gente não tem retorno da ideia, a gente acaba se aproximando muito e amando muito essa ideia. Então a gente tem que conversar com as pessoas, principalmente quem são os potenciais clientes dessa ideia. E já começando a fazer uma parte de testar essa ideia. Certo. Essa conversa seria uma pesquisa, uma entrevista? Eu acho que essa parte da pesquisa seria extremamente importante, que pode ser usado tanto dados de jornais ou do mercado mesmo, mas também começar a visitar eventuais locais que você consegue fazer essa empresa e, por outro lado, também começar a buscar parcerias também. A gente está pensando hoje em qualquer empresa, seja ela na área de tecnologia ou não, por exemplo, precisa de parceiros.
E quanto mais aproximar e tentar fazer essa criação em conjunto, a empresa tende a ganhar cada vez mais. Certo. Professor, nessa parte de verificar essa viabilidade, é interessante verificar o mercado também, ver se a gente tem concorrentes, quem são esses concorrentes? Isso. Conceitualmente, a gente tem 2 tipos de viabilidade, a econômica e a financeira. A viabilidade econômica é tentar verificar se o mercado dá suporte para essa minha ideia. E a financeira, você vai gerar fluxo de caixa. Em geral, a gente acaba se apaixonando tanto pela ideia e quando faz, por exemplo, um plano de negócio, acha que vai dar tudo certo. Então tem que efetivamente colocar no papel e também pensar em cenários. Cenário tanto factível, otimista, mas também ser um pessimista. Afinal, a gente tem muita mudança de mercado e de como é que a gente vai se posicionar enquanto empresa. Certo. Fiz essa primeira lição aí que o senhor falou. O projeto é viável, como eu vou colocar ele em prática? Primeiro ponto, do ponto de vista até de empreendedorismo, trabalha-se com o conceito de MVP, que é fazer o mínimo produto viável. O que isso quer dizer? Tentar fazer um experimento ou um pedaço dele para verificar como é que o mercado se comportaria. Então, por exemplo, empresas da área de alimentação tendem a fazer um protótipo, tentar divulgar isso numa feira, e a partir disso verificar como é que podem ser melhorados e depois efetivamente colocar no mercado para uma quantidade maior de pessoas. Então, é experimentar o que se pretende fazer enquanto a empresa estiver em pleno funcionamento. Certo. O senhor deu um exemplo aí, pensando num produto e num serviço, como que eu poderia fazer isso? O serviço também é tentar colocar isso do ponto de vista de viabilidade, somente de esforços. Por quê? Diferente do produto, a mensuração muitas vezes é por tempo. Quantas horas eu vou gastar em determinado projeto? Então, colocar isso também na ponta do papel para conseguir identificar, a partir de diferentes tipos de serviço, quanto que seria o custo. Por outro ponto também, o serviço é interessante tentar trabalhar com produtos padrões, ou seja, tentar identificar o que pode ser feito e replicado em outros, para não ficar gastando muito tempo para diversificar e depois ter dificuldade de fazer uma entrega. Acontece muito em empresa de consultoria, por exemplo. Certo. Ok, a gente já continua essa conversa nossa aqui, professor, porque agora o Se Liga na UFG vai para um intervalo, mas é rápido. Daqui a pouco nós estamos de volta. Se Liga na UFG está de volta numa conversa sobre empreendedorismo e inovação. Hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio o Ricardo Limonge França Coelho, administrador e professor aqui na UFG. Bom, professor, qual é a situação da Universidade Federal de Goiás quando o assunto é empreendedorismo e inovação? Olha, eu posso garantir que a gente está no excelente caminho. Atualmente tem o Centro de Empreendedorismo e Inovação, que é comandado pelo professor Cândido Borges e também Emílio Rosângela, e tem feito um trabalho realmente diferenciado, tanto do ponto de vista de ajudar as ideias a se formalizarem e depois isso ser incubado e efetivamente se tornar numa empresa, assim como também uma série de atividades para conseguir atrair a comunidade. Então, por exemplo, até meados agora, final de outubro de 2017, está aberta a Olimpíada, que vai tentar colocar os alunos para vivenciarem etapas de empreendedorismo. E é algo que acontece não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, o aspecto da mentoria. Então, ou seja, eu tenho uma grande ideia e eu vou ouvir pessoas mais experientes que podem ajudar. Tem esse ponto também. E outros aspectos também, principalmente do ponto de vista agora de ensino, o grupo a chamada DMKT, que é o grupo que tem aqui dentro da FACE também, a gente acaba pegando esses cases de pequenas empresas e a gente está tentando descrever também, porque a gente acaba estudando muito o que está lá fora. Uhum. Então a ideia também, que a UFG está querendo inclusive se posicionar, é pegar nosso contexto também e mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo para conseguir gerar aspectos diferenciais, pegar nossa realidade para essa discussão. Ok. Bom, e aproveitando aí essa discussão, nós vamos conhecer agora o Cervejando. Ele é um projeto do curso de Engenharia de Alimentos da UFG voltado para o desenvolvimento de cervejas artesanais. Olá pessoal, meu nome é Francielo Vendrúsculo, eu sou professor do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Cervejamos. Vocês querem aprender a fazer cerveja? Venham comigo! O projeto Cervejamos é um projeto de extensão que foi criado no final do ano de 2016 e ele tem como finalidade divulgar a arte da cultura da cerveja artesanal. A cerveja, atualmente, ela representa quase que 2% do PIB, ela emprega milhões de pessoas no Brasil, indireta ou indiretamente,
E o curso de Engenharia de Alimentos, ele possui algumas disciplinas com foco na formação do profissional. E essas disciplinas, elas contemplam a formação do profissional, do engenheiro de alimentos, a fim de trabalhar nessas indústrias produtoras de cerveja. A cerveja artesanal, as cervejas especiais, elas possibilitam que qualquer indivíduo que tenha um pouquinho mais de dedicação e empenho, não há necessidade de conhecimentos extremos, possa fazer a sua própria cerveja. Através de atividades de extensão, como minicursos, palestras, workshops e reuniões com a comunidade da UFG e externa à UFG, nós temos proporcionado bons resultados em termos de feedback dos participantes. Desenvolvemos vários estilos de cerveja. Recentemente nós fizemos uma cerveja à base de abóbora, que é a famosa Pumpkin Ale, e está em processo de fermentação. Além desta, também desenvolvemos as tradicionais Pilsens, as cervejas à base de trigo, as Weissbier, as Dunkel Weizenbier, as cervejas escuras, as Porter, Stouts. Aqui nós não temos limites para um dado estilo de cerveja. Algumas ideias também estão sendo desenvolvidas, como a utilização de hibiscos na formulação de cerveja Pilsen. O projeto Cervejamos considero que foi uma boa ideia e só tem este sucesso devido ao empenho, à dedicação e ao planejamento das atividades. Todo aluno interessado que apresentar uma boa ideia, se não houver planejamento, provavelmente ele terá grandes probabilidades de insucesso. Agora, se ele se dedicar, se ele planejar as atividades, buscar conhecimento e dedicação, ele provavelmente terá sucesso na sua empreitada aí com uma determinada ideia. Bom, professor, nós vimos aqui o projeto Cervejamos, né? E eu queria que o senhor falasse de uma maneira geral, de que maneira que a UFG prepara os alunos para o empreendedorismo. Como que a gente consegue unir aí o ensino, a pesquisa e a extensão com essa ideia de empreender e também de inovar? Tem um projeto chamado de UFG Empreende, em que nele acontece uma série de cursos, uma série de discussões, até mesmo com questão lúdica. Então, por exemplo, existe uma técnica que é chamada de Design Thinking, que você começa a pegar a partir da visão do consumidor, tentar testar a viabilidade do produto. O curso tem uma série de discussões, dentre elas testar a ideia com ferramentas extremamente atuais, como chamada de Canvas, por exemplo, e também do consumidor. E tudo isso também vai estar atrelado com a sociedade. Então tem uma série de momentos em que empresários e gestores do mercado também vêm até a universidade para conversar com os alunos, e até certo ponto dar palpite nas ideias, ou seja, perder um pouco aquele amor à ideia e ser criticado por isso também para viabilizar. E tem algo que já começou, está na segunda edição agora, que é o prêmio de TCC de empreendedorismo, em que a ideia é que toda a comunidade que esteja escrevendo planos de negócio, discutindo melhorias nas empresas, porque vale a pena ressaltar, a gente tem empreendedorismo tanto criando uma empresa, mas também tem um contexto do intraempreendedor. Eu posso inovar também dentro da minha própria empresa. E isso também é visto por meio de trabalho de conclusão de curso e avaliado e é diplomado com o apoio do Sebrae também. Então também tem essa parceria para gerar, digamos assim, um registro também para que as pessoas possam consultar futuramente. Ok. Bom, o Se Liga vai para outro intervalo, mas voltamos em instantes. Não saia daí. Se Liga na UFG está de volta numa conversa sobre empreendedorismo e inovação. Hoje nós recebemos em nosso estúdio Ricardo Limões de França Coelho, administrador e professor aqui na Universidade Federal de Goiás. Bom, professor Ricardo, é possível a gente empreender sem pensar único e exclusivamente no lucro? A gente pode pensar aí num empreendedorismo com responsabilidade social? Com certeza. Na atual grade, por exemplo, do curso de administração, a gente tem uma disciplina ao final chamada de ação social. Porque, de maneira geral, acho que grande parte dos alunos que entram na área de negócios estão preocupados, como é que eu vou ganhar dinheiro e tudo. E a ideia é um pouquinho de mostrar assim, como é que a gente pode gerar também resultado para a sociedade.
E isso tem ajudado bastante a mostrar uma conscientização também de como é que a gente dá uma satisfação de tudo que a gente aprende. Por quê? De maneira geral, o que a gente pode fazer do ponto de vista de estratégia, de planejamento para uma empresa com fins comerciais, eu também consigo fazer isso para fins não comerciais. A gente está fazendo inclusive alguns estudos agora para verificar do ponto de vista de redes sociais, como é que a gente pode ajudar a divulgar uma causa. Então isso também faz com que os alunos comecem a pensar também como é que eles podem ajudar quem está por perto. A gente acaba justamente tentando aproximar essa realidade para que eles possam serem agentes transformadores também. Certo. Por mais que a gente pense aí que falando de uma empresa comercial, ela precisa ter uma função social também, né? Que seria essa geração de emprego e atender a sociedade de uma maneira em geral. Você poderia falar um pouco mais? Acho que tem um aspecto realmente social, porque por mais que às vezes eu tenha uma empresa e seja só minha, só que eu estou movimentando uma série da economia que está por perto. Então, por exemplo, como uma indústria vai para uma determinada cidade, ela gera empregos diretos, mas também gera empregos indiretos. É todo mundo que está ali por perto. Então, pensar no impacto é extremamente importante. Por isso que existem algumas políticas públicas do governo para incentivar que essas empresas se mantenham no mercado, porque não só quem está trabalhando, mas quem está por perto também acaba sendo beneficiado disso. E partindo do princípio em que quem está abrindo uma empresa tem que gerar não só o lucro, mas também melhorar quem está por perto, é um aspecto importante. Existe, por exemplo, a responsabilidade social que as empresas fazem, que é para melhorar creches, quem está por perto. Então é mudar realmente o cenário que a empresa está inserida. Certo. Professor, e quais são os erros mais comuns de uma pessoa que quer empreender? O que ela não deve fazer? Acho que o primeiro realmente é gostar muito do que faz, mas não achar que a ideia está fechada, está 100% certa. Eu coordeno um projeto de extensão que chama Teoria e Prática, em que eu trago alguns empreendedores para falar com os alunos, e às vezes os alunos têm algumas ideias e falam, não, está ótimo, está perfeita. E ela fala, não aceita receber a crítica. Num processo de construção, seja ele no ensino ou no mercado, a crítica faz parte do processo de amadurecimento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. No segundo, é a gente pensar que as coisas também podem dar errado. Então, é muito comum aqui no Brasil as pessoas se aposentarem, pegarem o dinheiro e abrirem uma empresa. Só que, às vezes, ela esquece de pensar que eu tenho que fechar a empresa se der errado. Então, é pensar no ponto do lápis, se der errado, qual que vai ser o procedimento? Vou pegar dinheiro com o banco, vou pegar dinheiro, como é que eu vou tentar organizar? E o terceiro ponto, realmente, é continuar estudando. Do ponto de vista de técnicas de pensar no negócio, o que não falta são ferramentas que estão sendo desenvolvidas, é realmente tentar ficar por perto. E a universidade acho que está conseguindo ofertar muito bem para a sociedade como um todo cursos e também aproximar os interessados em ter seu próprio negócio ou até mesmo melhorar o seu próprio negócio a partir de ferramentas e técnicas cada vez mais atualizadas. Ok, professor Ricardo, a nossa conversa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga na UFG. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Bom, e antes do senhor ir embora, eu quero convidá-lo para assistir conosco o quadro Vida no Campus. Hoje nós vamos conhecer Denis Castilho, que cursou Geografia aqui na UFG e agora é professor aqui na universidade também. Olá, eu sou o Denis Castilho, geógrafo, formado pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente sou professor do Instituto de Estudos Socioambientais nos cursos de graduação e pós-graduação e vou estar contando para vocês um pouco da minha história com esta instituição. Meu primeiro contato com a UFG foi em 2003, quando eu conheci o Campus 2 junto a um amigo e me encantei com a infraestrutura, com a área, com o bosque e me ingressei no curso de graduação em Geografia no ano seguinte. Eu cursei as duas modalidades do curso, bacharelado e licenciatura, e meu período de graduação foi um período muito rico. Tive a oportunidade de ter contato com a iniciação científica, onde eu tive a experiência com ensino, pesquisa e extensão. Essas experiências me possibilitaram muitas coisas interessantes, como, por exemplo, participação de eventos, participação da pesquisa e algo que é muito importante na geografia, que são os trabalhos de campo. E o trabalho de campo, mais do que um ato de pesquisa, ele possibilita conhecer lugares, aprender com os lugares. Foi na universidade que eu aprendi a ver um mundo diferente, que eu aprendi a lidar com a diversidade, com as diferenças, e eu acho que aqui há um sentido muito importante, né? Essa caminhada ela não é individual, ela é uma caminhada coletiva. Foi também na UFG que eu cursei o meu doutorado. Durante o meu curso de doutorado, eu tive a oportunidade de realizar um estágio doutoral na Universidade de Barcelona
Foi outro marco muito importante na minha formação. Foi também durante o meu doutorado que eu fui aprovado em um concurso para professor efetivo aqui do Instituto de Estudos Socioambientais. Então, iniciando aí uma nova experiência na Universidade Federal de Goiás, agora na docência. A minha história com a UFG e das escolas públicas de onde eu vim me leva a defender a instituição pública. Este país precisa de instituições públicas e que oferecem cursos de qualidade, né? Uma educação de qualidade. Portanto, eu sou muito grato à UFG, né? Graças a ela, eu tenho a formação que eu tenho hoje e que eu continuo construindo, né? E sou muito feliz por ser geógrafo, sou muito feliz pelos amigos que eu construí, pelas amizades que eu construí aqui na UFG, sou muito feliz por ser professor, sou muito feliz por ser UFG. Se Liga na UFG de hoje vai ficando por aqui, mas a programação continua na TV UFG. Fique ligado no canal 15.1 no sinal digital ou no canal 21 na NET Goiânia. Você pode também nos acompanhar pela internet. Acesse o nosso site ou nossas redes sociais e aproveite. Até o próximo episódio. Tchau!